daquilo que teria sido a informação ou a orientação que Deus deu a Moisés durante 40 dias, 40 noites, por 2 vezes, porque ele esteve lá 2 vezes este período, e portanto é muita coisa, é muita informação, é muito material que ele recebeu. Nós estamos a seguir a divisão que o próprio Senhor Jesus sugeriu da lei, dizendo que a lei toda podia se resumir em 2. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, e dentro desta divisão, nós fizemos uma pequena subdivisão para tentar facilitar um pouco a matéria. Então, os irmãos têm este quadro em mente, amar a Deus, e nós verificamos, já vimos estas 3 partes, ou seja, em relação ao amar ao Senhor, Deus providenciou para o povo sacrifícios e festas para um relacionamento pessoal, sacrifícios, cada um tinha através dos vários sacrifícios uma forma de lidar com as suas situações diante de Deus, se era pecado, se era falha, se era erro, se era alegria, se era satisfação, se era agradecimento. Festas para que o povo, como nação, pudesse lidar com Deus. Então, os sacrifícios eram uma coisa mais individual, as festas eram uma coisa familiar e nacional. Vimos que o Senhor deu também ao povo um local para, digamos, ser o centro destas atividades, o tabernáculo. Vimos que o tabernáculo era um santuário móvel, não era um local fixo, porque simbolizava exatamente um Deus diferente. Deus não estava no Monte Sinai, Deus estava no meio do acampamento. E aonde o povo fosse, o tabernáculo ia junto. E depois vimos que também Deus separa uma das tribos, a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi a família de Arão, para um trabalho específico de ser os responsáveis por conhecer melhor do que toda a gente estas informações, estas leis, estas orientações, estas festas, estes sacrifícios e ministrar, ou seja, fazer as coisas acontecerem, tomar conta do local sagrado e ajudar o povo na sua compreensão da lei. Muito bem, agora nós vamos para a outra parte, que é amar ao próximo. Vamos recordar, irmãos, que Israel é neste momento um conjunto de tribos com fortes ligações familiares, mas ainda bastante dividido. Vamos lembrar que são mais de 2 milhões de pessoas. E vamos recordar, porque o texto bíblico diz isto claramente, que vários outros povos aproveitaram a oportunidade para saírem do Egito junto com os israelitas. Então, há uma mistura de gente tremenda aqui. Há muitos israelitas, mas de tribos diferentes que não estão necessariamente 100% coordenadas. Não temos uma nação, temos uma mistura de gente que por acaso tem um ancestral comum. Além disso, há uma quantidade de estrangeiros metidos entre eles, o que torna a coisa ainda mais complicada. Como fazer toda esta multidão viver em conjunto? Bem, nós sabemos que, e os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Êxodo capítulo 20, sabemos que o Senhor tinha dado os 10 mandamentos básicos para, digamos, o comportamento ou a orientação do povo. E nos 10 mandamentos nós encontramos já esta divisão. Os primeiros mandamentos dizem respeito claramente ao Senhor. Deus é o único Deus, não se deve fazer ídolos, não se deve tomar o nome de Deus em vão, é preciso guardar o sábado. Ou seja, os primeiros mandamentos diziam respeito ao relacionamento do povo com Deus. E depois havia uma lista de mandamentos que diziam respeito à convivência com o próximo, começando com o relacionamento familiar, mas sobretudo estes 5, que eram aqueles que diziam respeito ao relacionamento com o próximo. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Pondo isto pela positiva, os irmãos já sabem que eu gosto de fazer isto assim, pondo isto pela positiva, não matarás, ou seja, respeita a vida do próximo, respeita o valor da vida alheia. Os outros valem tanto quanto tu. Porque é assim, para eu matar alguém, eu primeiro tenho que chegar à situação de desprezo em que eu considero que a vida dele não tem valor, ele não merece viver, muito menos ao meu lado, muito menos ao pé de mim, então é melhor acabar com ele. O contrário é entender que todas as vidas têm valor, todas as pessoas têm valor e é preciso respeitar o valor de cada um. Não matarás, não furtarás, respeita a propriedade alheia e trabalha. Queres ter o que o outro tem? Trabalha, porque ele também trabalha. Se ele tem é porque trabalhou, teve recursos para isto. Bem, vamos dizer que ele ganhou na loteria, pronto, mas isto é uma exceção. Regra geral, as pessoas têm porque
trabalharam, ou eles, ou os seus familiares, ou herdaram, ou de alguma maneira, mas pronto, queres ter, trabalha, respeita a propriedade do outro, não te apropries daquilo que não é teu. Não adulterarás, respeita o casamento teu e do outro, porque o casamento é a base da sociedade, sendo a base da família. E quando tu adulteras, tu rompes a aliança que o Senhor te deu, o compromisso com o teu cônjuge. Portanto, respeita o compromisso que tu tens e que tu fizeste diante de Deus, e respeita o compromisso que os outros têm. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Fala a verdade. Fala a verdade. Não uses estratégias para poder ganhar vantagem sobre os outros. Diz as coisas como elas são. Não torças as coisas para elas te favorecerem. Não cobiçarás. Estarás satisfeito com o que tens. Sê grato por aquilo que tens. Deita fora o olho gordo, não é? Sempre a olhar para o outro, o que o outro tem, o que o outro aproveita. Satisfaz-te com o que tens. Aliás, porque o não cobiçarás diz respeito às outras coisas. É porque se cobiça a propriedade do outro que se furta, é que por se cobiça a mulher do outro que se adultera, é porque se cobiça a situação do outro que se conta mentira, é porque se cobiça muitas vezes a vida do outro que se mata. Então não cobices e vais estar satisfeito e a tua vida vai correr melhor. Agora, é claro, irmãos, que tendo sido estes mandamentos transmitidos de forma direta ao povo, o Senhor sabia como é que era o coração do homem. E sabia que isto não chegava. E, portanto, o Senhor sabia que, apesar de ter estabelecido estas regras, haveria muita transgressão. Então, a primeira parte que nós vamos ver hoje, e isto é um resumo do resumo, irmãos, porque temos que espremer muito para poder transmitir aos irmãos aqui só o básico, não é? Senão nós gastávamos o resto do ano só a ver as regras e as leis e os irmãos podiam se cansar. Nem todos têm uma mente voltada para o direito, como algumas irmãs aqui presentes. Então vamos pensar nos grandes temas que diziam respeito à justiça, e isto era algo muito importante, e antes de terminar nós vamos ver porquê. Eu trago aos irmãos então, digamos, uma divisão daqueles que seriam os temas principais ligados à justiça. Primeiro, há material significativo a respeito daquilo que se devia fazer para lidar com os crimes e os homicídios. Os textos são muitos, por isso é que eu não vou dar aos irmãos, vou ter apenas que fazer aqui o resumo. Então havia regras ligadas à violência, como é que se devia lidar com as situações de violência que causavam morte, começando por aquelas que eram violências de propósito e passando por aquelas situações que eram acidente. Algumas são mesmo específicas. Por exemplo, alguém está a construir qualquer coisa em cima do telhado e deixa cair o martelo, e o martelo cai na cabeça de alguém e mata. Como é que se vai fazer numa situação destas? Ou seja, a lei por vezes era bastante detalhada. Era um homicídio, mas não era um homicídio em primeiro grau, é isso? Não é um homicídio, é culposo, não é? Não havia intenção. Portanto, havia várias situações diferentes que eram preciso ser tratadas. Isto tudo para tentar evitar a vingança excessiva. Havia um código penal estabelecido de forma bastante detalhada em Levítico, que dizia respeito às punições prescritas para alguns tipos de idolatria, bem como para os crimes sexuais. E, portanto, há regras a estabelecer para cumprir tudo isto. Também o Senhor estabeleceu, dentro daquilo que são as regras da justiça, os locais de santuário ou refúgio. E Deus prescreveu várias cidades e locais aonde o homicida podia se refugiar. Então, alguém cometeu um homicídio, para não ser linchado ou para não sofrer vingança imediata, devia correr a um destes sítios para aí se proteger. E havia duas possibilidades. Uma era que ele fosse mesmo culpado. E se fosse culpado, o tempo que ele ficava na cidade de refúgio não ia impedir que ele fosse finalmente condenado. Era apenas uma forma de evitar que a vingança se tornasse uma regra dentro do povo de Israel. Porque a ideia do vingador de sangue era algo que vigorava entre aqueles povos. Então, matou alguém da minha família, tem que morrer. Sangue exige sangue. Sangue lava-se com sangue, é como costumava dizer. Então, matou, tem que morrer. É a chamada linguagem da vendetta, não é? Da vingança, que há muitos povos hoje em dia que ainda têm. Algumas regiões do mundo são assim. Eu conheci uma situação na Albânia que fiquei impressionado, irmãos. O indivíduo tem a sua família, ele é casado, inclusive tem filhos, e não sai de casa há mais de 10 anos. Ele simplesmente não pode sair de casa,
Porque a regra da vingança entre aquele povo é tão forte, tão significativa, que ele sabe que tem sempre alguém de uma família, aquele foi responsável pela morte de um parente deles, que está sempre ali por perto à espera de que um dia ele ponha o nariz fora da porta. E uma vez ele foi ao quintal e quase morreu, porque levou um tiro, passou mesmo ao pé dele. Portanto, ele não pode sair de casa. É uma cultura voltada para isto. O Senhor providenciou um local ou locais onde o povo podia tratar desta situação enquanto não se resolvia. Se o indivíduo era culpado, ia ser condenado e ia sofrer a condenação. Se não era, ia-se tratar da situação e ela ia ser resolvida. Também havia leis sobre os crimes que não tinham solução. Morreu alguém, nunca se descobriu. Sherlock Holmes estava de férias, não se chegou a descobrir quem era o culpado. E agora como é que a gente faz? Bem, o Senhor estabeleceu regras para lidar com os crimes que não tinham tido solução, inclusive sacrifícios expiatórios para estas situações, bem como regras sobre o que fazer com os cadáveres dos condenados. Os irmãos lembram-se, quando Jesus foi crucificado, que ele tinha que ser retirado da cruz antes que começasse o sábado. Sabem porquê? Porque há uma regra, há uma lei em Deuteronômio que diz que o cadáver do condenado não deve ficar pendurado, porque ele é amaldiçoado e, portanto, ele tem que ser retirado daquela exposição. É por isso que Paulo depois dizia que Jesus levou a nossa maldição, porque Jesus ali sofreu a maldição e aquele que era pendurado no madeiro era amaldiçoado, e foi o que aconteceu com Jesus. Esta lei está lá em Deuteronômio, eram leis e regras para lidar com estas coisas. Nós vemos nestas leis todo o cuidado de Deus para que a justiça fosse efetuada de forma correta e também a providência de uma proteção dos mais fracos, para que eles não ficassem sem defesa diante das situações complicadas. Depois há também um conjunto de leis especialmente dedicadas à situação da família. As leis da família começam por ter um capítulo inteiro de Levítico sobre os casamentos que eram permitidos e os casamentos que eram proibidos por lei. Dentro dos casamentos proibidos, nós temos os casamentos proibidos por razões familiares que eram muito próximos e que poderiam fazer com que esta relação caísse dentro do capítulo do incesto e, portanto, eram proibidos certos tipos de casamento, bem como casamento com outros povos, sobretudo com os cananitas. Isto era uma regra absoluta estabelecida pelo Senhor. Lembrem-se que, e os irmãos que estiveram aqui o ano passado durante o nosso estudo de Gênesis devem se lembrar disto, uma das razões do exílio, ou seja, uma das razões do povo, da família de Jacó, ter que ir para o Egito, é porque eles estavam-se a misturar com os cananitas. Lembram-se? Já havia pelo menos 2 filhos de Jacó que casaram com cananitas. E ao fazer isto misturavam e acabavam por perder a identidade de uma família que Deus disse, vocês têm que ser separados, vocês têm que ser diferentes. Mas ao se misturar com os cananitas, iam adotando os princípios cananitas. Nós lembramos a história de Judá. Lembram-se? Judá participava dos ritos cananitas, prostituiu-se como os cananitas se prostituíam e achava aquilo perfeitamente normal. Porque tinha-se casado com uma cananita, tinha feito amizade com eles e o Senhor disse, não, esta família tem que ser separada. Então Deus os leva para o Egito porque os egípcios eram racistas e disseram, não, nós não queremos nada com vocês ficam aí em Gósen e nós ficamos lá de cá. E assim o povo de Israel cresceu separado dos povos da terra. Portanto, havia regras específicas sobre isto. Há um capítulo muito interessante sobre como tratar filhos desobedientes. É daqueles capítulos que quem tem cabelo, não sendo o meu caso, se assusta quando lê, porque a regra para o filho desobediente é muito interessante, irmãos. Tinha que se levar um filho rebelde à porta da cidade e os pais apresentavam aquele filho como rebelde, como um filho que não se corrigia, e a pena era o apedrejamento, era a morte. E nós lemos hoje em dia esta lei e dizemos assim, uau, que coisa horrível, coisa impressionante, como é que é possível uma coisa destas? Vejam, irmãos, não estamos aqui a falar de crianças, estamos a falar de filhos que cresceram e foram sempre rebeldes, e os pais tentaram, cresceram, tornaram-se grandes e continuam rebeldes. Ora, então aí leva, antes que a coisa complique, antes que comece a ter filhos também e crie uma geração de rebeldes, vai tratar do assunto. E o assunto era o extermínio, porque isto era fundamental, porque o Senhor tinha estabelecido como um dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Pode parecer duro para nós,
mas nós devemos perceber que isto diz respeito à disciplina necessária. Nenhum povo vizinho de Israel tinha leis a respeito disto de forma tão clara. Os rabis no tempo de Jesus tinham dado uma grande volta a esta lei e ela praticamente não era aplicada. Isto tinha sido muito amenizada e, portanto, isto já não era mais utilizado. Em relação à família também, há regras específicas sobre a viuvez feminina, através de uma lei que nós conhecemos como a lei do levirato. A palavra levir é uma palavra latina, é a tradução da palavra hebraica Yavã, significa o irmão do marido, portanto, o cunhado. E a regra era esta: quando um homem morria, o irmão dele ou um parente mais próximo deveria assumir a responsabilidade por esta viúva. E desta maneira, irmãos, nós temos que entender que estamos a falar de uma situação em que não há segurança social. Não existe nenhum tipo de assistência. Quando a mulher casava, ela deixava de pertencer à sua família. Ela passava a pertencer à família do seu marido. Tinha sido pago um dote. Ela não tem nada, os familiares dela não têm mais nada a ver com ela. É muito diferente da nossa forma de pensar. Quando o seu marido morria, ela não tinha sobrevivência. A não ser que ele fosse rico e tivesse-a deixado com bons recursos, ela ia mendigar o pão ou, por vezes, até se prostituir. Então, para que isto não acontecesse entre o povo de Israel, o Senhor providencia a lei do levirato. Era uma maneira pela qual um irmão, ou um primo, ou alguém mais próximo, e isto agora ia depender das regras de geração e de família, assumia a responsabilidade desta viúva. Nem sempre significava que ele ia ter vida conjugal com ela. Significava que ele se responsabilizava pelo sustento dela. E assim a viúva e os órfãos tinham condições de ser sustentados. Por vezes, se ela ainda era jovem, isto podia representar vida conjugal, mas não era obrigatório nem sempre esta situação. Quando o indivíduo não aceitava a responsabilidade de tomar conta da viúva do seu irmão, isto era uma vergonha. O indivíduo voltava para casa descalço. Já leram a lei? É interessantíssima. Gastem um tempinho lendo, está lá em Deuteronômio capítulo 25. Era o famoso descalçado. E ele ficava marcado, porque ele ia para casa descalço e toda a gente sabia porquê. Ele tinha que tirar a sandália e dar ao outro. Se os irmãos querem se lembrar de onde é que isto acontece, leiam a história de Ruth, porque o Redentor, o remidor de Ruth, o mais próximo em termos de família, nega receber Ruth como sua mulher. E o que é que ele tem que fazer? Ele tem que tirar a sandália e entregar a Boaz. Não, está aqui, fica com a sandália, eu vou para casa descalço, mas não fico com ela. E Boaz, que era o que vinha em segundo lugar na lista, é que assume a responsabilidade para com Ruth. Mas isto é uma lei muito cuidadosa para poder providenciar a assistência social, digamos, numa situação em que não havia outra alternativa. Depois nós temos algumas leis em Êxodo e em Deuteronômio sobre a aplicação da própria justiça, ou seja, são leis sobre a justiça em si, como deviam funcionar os tribunais, como devia ser aplicada a lei, a proteção e a correção das testemunhas, as regras sobre o perjúrio, e aqui há um cuidado muito grande a respeito do suborno, e estas regras dizem respeito especificamente a isto. Lembrem-se que quando Jetro orientou Moisés a escolher anciãos para ajudar a julgar o povo, dentro dos requisitos para os indivíduos serem escolhidos como juiz, estava lá não ser apegado ao dinheiro. Um juiz apegado ao dinheiro, acabou, não é? Não vai julgar nada corretamente, mas vai meter no bolso. E, portanto, havia capítulos para garantir que o sistema judicial ia funcionar corretamente. E os profetas vão sempre chamar a atenção do povo quando isto não é feito de forma certa, porque Deus tinha estabelecido isto. Há leis sobre propriedade, um capítulo inteiro sobre o assunto. Sabendo que isto era algo que sempre levantava cobiça, o Senhor dá regras muito claras a respeito do furto, da forma como deve ser compensado o roubo. E, pronto, para nós é curioso, porque diz respeito normalmente a este contexto em que se fala de animais. Roubou uma galinha, como é que se deve fazer? Roubou um galo, roubou um cabrito, roubou uma vaca, como é que tem que devolver? É importante porque estas leis depois eram ainda praticadas no tempo de Jesus e nos levam à história, por exemplo, de Zaqueu, em que Zaqueu promete devolver muito mais do que aquilo que a lei estabelecia como obrigatório. Porque a lei normalmente obrigava a devolver o que foi furtado e mais um quarto. Portanto, os juros eram cerca de 25%. Eram juros altos, mas era só o juro. E Zaqueu diz que vai devolver muito mais do que isto.
De tal maneira o seu coração tinha sido transformado pelo Senhor. Há regras muito severas a respeito da idolatria. Há um capítulo inteiro, porque este era um dos pecados mais gravosos para o Senhor, e portanto o capítulo coloca a possibilidade das várias formas de idolatria. Então, o Senhor coloca a possibilidade de que a idolatria fosse incentivada por um profeta ou por um vidente que aparecesse no meio do povo e interpretasse sonhos ou visões. Fosse idolatria impulsionada por um membro da família, alguém muito próximo, que incentivava o seu irmão ou o seu parente a seguir aquela religião, ou quando uma cidade inteira se convertia a um Deus estrangeiro. A pena para todas as situações é a morte. Simplesmente. Não há nenhum povo à volta de Israel que punisse de forma tão severa a idolatria. E não temos tempo para falarmos um pouco sobre isto aqui, mas temos falado bastante extensamente nos últimos tempos sobre a idolatria, o que isto significa, o peso que isto tem sobre o coração e as razões pelas quais Deus tinha que ser tão duro com o seu povo para evitar que Israel se desviasse. Infelizmente, apesar de todas estas regras, este foi o grande pecado de Israel, substituir Deus por outros deuses, por outras coisas e acabar por se afastar do Senhor. O capítulo 20 de Deuteronômio é um capítulo inteiro dedicado à guerra, as regras para a guerra santa. É um capítulo muito curioso porque fala sobre a forma como Israel deve guerrear, a maneira como Israel deve lidar com cidades cercadas, como deve estabelecer os acordos de paz, como deve repartir os despojos e a pilhagem, e inclusive é um capítulo que defende a família na situação da guerra. Por exemplo, muito curioso, vamos imaginar um jovem acabou de casar-se e no entretanto há a guerra. Ele é convocado porque tem idade para isso. Mas ele acabou de casar, ele pode apresentar um requerimento dizendo: eu acabei de casar, estou casado há um mês. Enquanto ele não completasse um ano de casado, não podia ser recrutado. É interessante, não é? Cá em Portugal não havia estas regras. A gente tem montes de histórias de indivíduos que casaram no dia e no dia seguinte seguiram para a África. Não é? E histórias tristes, porque depois morreram por lá e ficaram aqui as noivas à espera eternamente, e casaram e não casaram. Ficaram viúvas mesmo sem ter tido tempo de estar com o marido. Em Israel isso não acontecia. Casou, meu amigo, tem um ano para desfrutar a esposa, tem um ano para estar em casa com a família, tem um ano para gerar descendência e depois de um ano, eventualmente pode ser recrutado. É curioso, irmãos, porque algumas destas regras podem nos parecer arcaicas, mas às vezes parece que são mais modernas e mais bem adaptadas do que as nossas. E as regras aqui sobre a guerra são muito interessantes. E é claro, todos estes tipos de legislação têm que ter um capítulo chamado diversos, não é? Que são aquelas pequenas regrinhas. Então há leis, por exemplo, no capítulo 23 e 24 de Deuteronômio, que falam sobre vários pormenores, assuntos como prostituição, escravos fugidos, usura, votos religiosos, empréstimos, divórcio. Há uma série de regrinhas a respeito de todas estas coisas. Muitos autores, e os irmãos poderão encontrar isso em vários comentários, fazem uma tentativa de aproximação ou de semelhança das leis de Israel com as leis de outros povos da época. O mais comum é nós ouvirmos as pessoas, os estudiosos, dizendo que as leis de Israel são muito parecidas com o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era um código usado pelos povos da Mesopotâmia, a região de onde tinha vindo Abraão. Irmãos, é assim, é natural que a consciência que Deus deu ao homem o leva a estabelecer algumas regras que são parecidas no mundo inteiro. Então, por exemplo, regras contra o homicídio são mundiais. Não é preciso ser um gênio para perceber que matar não é uma coisa boa e, portanto, que quase todos os povos do mundo consideram que matar é errado. Da mesma maneira, nós poderíamos dizer que furtar, há exceções, mas na maioria das nações do mundo, furtar é errado. Eu conheci um povo que tinha uma regra diferente sobre o furto. Para eles, o furto era uma arte. E, portanto, inclusive um homem para se tornar homem tinha que fazer um furto grande e mostrar que fez. Enquanto não fazia um grande furto, não podia ser considerado homem. Mas é uma exceção. A regra geral é que as culturas não apreciam o furto. Portanto, há muitas regras que são parecidas, não nos devem trazer grande surpresa. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para terminar sobre algumas coisas que dizem respeito à diferença que Israel tinha no que diz respeito às suas leis ligadas à justiça. É a mitzvah de Israel. Mitzvah é lei. Lembro-se, os irmãos provavelmente já ouviram a expressão quando um menino
se torna adulto, tem uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Bar significa filho, Mitzvah significa lei. Bar Mitzvah significa filho da lei. É a cerimônia em que ele passa a ser filho da lei. Prestem atenção nestes pormenores. Primeiro, a necessidade de justiça era um princípio estabelecido por Deus para os filhos de Abraão, a sua descendência, que está lá no início, irmãos. Nós vimos o ano passado, os irmãos já não se lembram, é claro. Quando Deus veio castigar Sodoma, Deus avisou Abraão: vou destruir Sodoma. Lembram-se? E antes de Deus dizer a Abraão, Deus disse assim: bem, eu vou avisar Abraão, porque afinal de contas eu escolhi Abraão, para andar nos caminhos da justiça. Porquê? Porque Sodoma era o exemplo de um povo que não tinha andado nos caminhos da justiça. E Deus queria que este povo que vai começar agora com Abraão seja um povo diferente. É um povo que vai ser conhecido por ser um povo que anda de maneira diferente. Um povo que se comporta de forma diferente. Um povo que tem uma ética, em termos de justiça, que sobressai no meio das nações. Então, a justiça e a ética para o povo de Israel não era algo banal. Era algo que distinguia Israel das outras nações. Segunda coisa característica, irmãos, é a universalidade do ensino da lei. Nenhum outro povo da história, como Israel, tinha a preocupação de conhecer as leis. Eu desafiaria aqui os irmãos a perguntar se alguma vez já leram o Código Penal português. Não é? Há aqui irmãs que provavelmente já leram porque trabalham na área da justiça. Mas quem não trabalha com justiça, que se interessou em ler o Código, sei lá, nem sei o nome dos códigos, irmãos. Os livros de direito que existem em Portugal. As leis que foram estabelecidas. Aquilo é cansativo, irmãos. É uma leitura desagradável, maçante. Não é propriamente um romance que faz sucesso. Só faz esta leitura quem tem que fazer. Quem é obrigado a fazer. É por isso que nós pagamos ao advogado para que ele faça a leitura por nós e nos ajude a interpretar. Mas Israel era diferente, irmãos. Todo o povo judeu precisava conhecer a lei. E todas as semanas eles sentavam-se na sinagoga a ouvir a leitura da lei para poderem guardar. Isto é uma característica única. Nenhum povo do mundo tem esta preocupação. Terceiro, nenhum outro povo do mundo tinha leis tão características a respeito da proteção dos mais fracos. Semana que vem nós vamos nos debruçar sobre estas leis. Mas Israel tinha uma quantidade de leis únicas, específicas, sobre a proteção das mulheres, das viúvas, dos órfãos, dos pobres e dos estrangeiros. E mais uma vez, nenhum código antigo tinha a preocupação que Israel tinha em relação a isto. Quarto, mais do que um conjunto de regras ou leis, a mitzvah, a lei de Israel, era a forma de se ter vida com Deus. Deus deu a Israel a lei, porque isto era parte essencial da aliança. Lembram-se, irmãos? Deus fez um pacto com o seu povo, uma aliança. E qual era a aliança? Eu vou ser o vosso Deus, eu vou vos proteger, eu vou vos guardar, vocês vão ser abençoados por mim. Ok, esta era a parte de Deus. E qual era a parte do povo? Cumprir a lei. A lei era a parte da aliança, era a parte do acordo, era a sua parte no que diz respeito à ligação com o Senhor. O cumprimento disto, ou seja, das leis, fazia parte da forma de ser israelita. Era o que marcava um israelita como israelita, mais do que sinais físicos ou símbolos que se pudessem colocar na casa. Por último, irmãos, a lei dada ao povo de Israel mostra uma integração única do divino e do secular, do sagrado e do profano, que o judaísmo viveu durante muitos séculos sozinho. Hoje, de uma forma significativa na nossa sociedade, há uma tentativa muito intensa e bem-sucedida de separar as coisas. Isto é o sagrado, isto é o profano. As coisas religiosas e as coisas do âmbito pessoal. Então, as coisas são separadas de tal maneira, irmãos, a parecer que realmente nós vivemos vidas diferentes. E há pessoas que adotam isto. Então, lembram-se, irmãos, por exemplo, na nossa cultura portuguesa, católica, tradicional, havia o fato de domingo. Não se usava o fato de domingo na segunda-feira.
Na segunda-feira usava-se a roupa de trabalho. O fato de domingo só se usava no domingo, porque o fato de domingo era-se usado para ir à missa. Quando muito para ir a uma festa religiosa que pudesse haver durante a semana, porque ocasionalmente naquela ocasião, aquele espaçozinho de tempo encaixava dentro do que era o domingo. Era semelhante, mesmo que fosse na quarta ou na quinta, mas contava como se fosse domingo. Mas de resto as coisas eram bem distintas. E as pessoas iam lá e comportavam-se daquela maneira. Não se postavam, se falavam baixinho, faziam sinais, etc. Saiu dali, trocou de roupa, meu amigo, agora sai da frente que agora sou eu, não é? E aí era o profano, e não interessava mais, e as pessoas faziam a dicotomia da sua vida. O povo de Israel tinha uma lei que integrava as duas coisas. Deus não estava guardado no Shabat, Ele estava presente em cada situação, em cada momento. As leis diziam respeito a cada pormenor da vida, a todas as pequenas coisinhas do dia a dia. Deus estava interessado com tudo o que se passava na vida do seu povo e não apenas com aquilo que eles faziam nas cerimónias religiosas. E a lei de Deus integrava isto de uma forma única. O islamismo radical tenta fazer a mesma coisa, mas de uma forma pesada, através da instalação da Sharia. O verdadeiro cristão compreende esta ligação, não por meio da lei, mas por meio da graça. Percebendo que a graça de Deus e a sua presença nas nossas vidas permeia todos os momentos. Como é que nós cantamos? Cada momento me guia o Senhor. Não é? Vou dar uma de Pastor Ivênio, começar agora a cantar hinos no meio da mensagem. Mas não é, irmãos? Cada momento. Esta é uma mensagem própria da palavra, porque o Senhor diz assim: e eis que estou convosco todos os domingos. Todos os domingos eu vou estar com vocês. Todos os dias. O irmão quer Deus consigo todos os dias. Está bem. E eis que estarei convosco sempre que vos reunires no templo. E eis que estou convosco. Ponto. Não especifica o local, porque deixou de haver essa preocupação. O Santo dos Santos rasgou o véu, o Senhor está presente na vida dos seus salvos. E esta é uma das características da lei que fica clara e evidente quando nós a lemos. Então, regras de justiça. Como disse aos irmãos, uma das particularidades das leis é que elas protegiam de uma forma especial os mais fracos, os que viviam em situação de maior debilidade dentro da sociedade. Se os irmãos quiserem ter uma noção destas, têm que estar presentes no próximo estudo, porque por hoje já não dá mais.